Eu quero saudar a toda essa igreja que está presente aqui neste templo, nesse momento, com a graça e a paz do Senhor Jesus. E dizer para vocês, feliz ano novo. É a primeira vez que nós estamos nos encontrando hoje, então ano novo, novo ano com Jesus. E antes de nós começarmos o assunto que a igreja me passou, eu gostaria de tirar 5 minutos para falar uma coisa com os irmãos. Então, eu peço aos irmãos que sentem. Eu esqueci de pedir licença, pastor, para fazer isso. Eu tenho sido... O povo está vindo em cima de mim e liga e manda recado. E está todo mundo preocupado com o tal do coronavírus. E está sendo disseminado um pânico muito grande, não é? E tem pessoas, já nós sabemos como somos nós, os crentes. Eu nunca vi um povo para ter tanto medo de morrer. Sabe que a morte já foi levada, nós temos vida eterna. Eu quero dizer para você que quando você for saindo deste corpo, você vai vendo uma luz que vai brilhando, e você discerne ali um rosto lindo, sorrindo para você. E ele vai estar bem assim, olhando para você. Como quem diz, você reconhece. E você vai reconhecer que é o seu amado. Vai ter um abraço tão bom. Ele vai lhe tomar nos braços e vai levar você para dormir até o dia da ressurreição. Se você não for arrebatado. Se for arrebatado, não vai ter que dormir. Então nós não precisamos ter medo. Nós temos casa garantida, eternidade garantida. Mas, enquanto nós estamos aqui, nós não queremos morrer. Eu não quero. Porque o sopro que Deus deu em Adão não tinha morte, não tinha doença, não tinha envelhecimento. Por isso que a gente não quer adoecer, não quer morrer e não quer ficar velho. Ninguém quer, mas também não quer morrer na juventude. Como é que vai fazer isso? Eu não sei. As pessoas estão apavoradas, achando que essa situação aí do coronavírus é o caso que está escrito na 5ª trombeta. Mas as pessoas pensam, mas não vão ler lá na Bíblia. Como eu tenho feito, eu tenho um estudo completo de 15 CDs só no livro de Apocalipse, que é para as pessoas lerem, que é o único livro da Bíblia que tem promessa para quem lê, para quem ouve e para quem guarda. Teve uma vez que me pediram 50 para estudar, só que eu quero dizer para vocês que na 5ª trombeta, os querubins infernais que são soltos do abismo, eles vão causar enfermidade, sim, mas eles vão causar uma enfermidade que não vai matar. A enfermidade que eles trazem, porque não vai matar ninguém. As pessoas vão querer morrer e não vão conseguir. Esses querubins que saem do inferno, que são vírus, eles vêm na forma de vírus, na forma de bactérias, eles vão atacar, eles vão causar muita dor, mas só nas pessoas que não têm o selo de Deus. Em outras palavras, as pessoas que não têm o selo do Espírito Santo. Quando você se rendeu a Jesus Cristo, Jesus Cristo lhe leva ao Pai, o Pai carimba você com o Espírito.
Sabe quando você nasce e o seu pai não vai no registro registrar? Pois o registro de filiação que Deus lhe dá é o Espírito Santo, é uma marca, ninguém vê porque é espiritual. Então as pessoas que têm o selo do Espírito são aquelas pessoas que já se renderam a Jesus Cristo. Essas pessoas não serão tocadas por esses querubins do inferno que estão aqui na quinta trombeta. Então, primeira coisa, eles são soltos para causar tormento. Eles vão atormentar com dores, como as dores que são causadas por picadas de escorpião. Então, não se trata desse vírus, dessa virulência que está por aí. Eu vou ler só uma vez, porque eu não sei se vocês estão com dúvidas. Eu tenho sido atacada. Hoje de manhã, eu entrei em 4 bancos, porque é dia de pagamento, não sei o quê. E as pessoas me encontravam, irmã, o que é isso? Não é trombeta? Eu disse, não, minha filha, vá ler. Esse da quinta trombeta não vai matar ninguém. E não vai matar você, que tem o selo de Deus. Então eu queria só ler rapidamente o que está escrito no capítulo 9 de Apocalipse. Só vou fazer isso hoje, eu prometo para vocês. Depois, e logo nós vamos entrar no nosso assunto. Quinta trombeta, capítulo 9 de Apocalipse. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Primeira coisa, João não está dizendo que a igreja, a estrela vinha caindo. Esta estrela estava caída do céu na terra. Quem foi que caiu do céu? Satanás. Mas por que a estrela? Que estrela é o título que se dá para qualquer pessoa que sobressai. Não é? A estrela dos baixinhos, a estrela de Hollywood, a estrela da novela não sei o quê. Então, estrela é uma pessoa que sobressai. Só que era uma estrela caída. Não é? Olha o que foi dado para essa estrela. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo, o que significa que essa estrela não possui a chave da porta do abismo. Jesus Cristo é que tem a chave da morte e do inferno. Olha o que essa estrela vai fazer. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaça saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado o poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo do Deus sobre a fronte. Esses gafanhotos significa destruidor. Eles saem do inferno para destruir. Mas eles não vão destruir erva como os gafanhotos da terra, porque eles são gafanhotos espirituais. São vírus, bactérias, toda sorte de enfermidade. Agora, também, versículo 5, foi-lhes dado não que os matassem. Viu? Então, esses vírus, eles não vão matar, e sim que os atormentassem.
atormentasse por 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Então, vai acontecer essa praga. Eu não sei se estaremos vivos para ver, mas eu creio que está por aí, por perto, que vai haver uma praga que vai atacar as pessoas que não são crentes, que não são filhos de Deus. Não vai ter remédio que dê jeito na dor deles. Não vai ter médico que sabe, inclusive os médicos que não têm o selo de Deus, que não se renderam a Jesus, vão estar sofrendo. É muita dor, é muito tormento. Olha o que está escrito no versículo 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Vão tentar suicídio e não vão conseguir morrer. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Ele fala, João aqui vai descrever esses vírus, e lá no final ele diz: tinham, versículo 11, sobre eles como seu rei, o anjo do abismo. Olha, o rei é o anjo do abismo. Então, se o rei é anjo, é porque esses gafanhotos são espirituais, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. Significa com isso que esses seres infernais, eles vão causar tormento, enfermidade, tanto em todo o mundo como também em Israel. Então, por favor, não pensem que se trata aqui do coronavírus, porque o coronavírus, esse vírus aí, ele vem e mata. Esse daqui, eles vêm, atormentam por 5 meses e depois eles voltam para o abismo. Eles só vêm para atormentar. Vocês entenderam? Então não precisa ter medo mais. Ore, se cuide, faça o que os médicos dizem, mas não precisa ter medo. Livres não é a 5ª trombeta. É porque as pessoas estão me perguntando muito, então eu estou lendo para eles que, principalmente, uma das características, eles não vão matar. E outra coisa, e você está livre deles. Nós que temos o selo do Deus vivo. Agora vamos começar a pregação. E eu gostaria de convidar vocês a abrirem a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 1. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1. Você lê, nós vamos estar pregando sobre comunicação no relacionamento familiar. Relacionamento entre pais e filhos, entre esposo e esposa, no relacionamento da família de modo geral. Então, aqui está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Amém. Nós vemos aqui uma palavra que às vezes perguntamos por quê. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo
era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Verbo. E sem ele, sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. E a vida estava nele, no Verbo. E a vida é luz. E quando o Verbo, essa luz, resplandece nas trevas, as trevas se dissipam. Verbo. Eu vou fazer uma experiência aqui com os irmãos. Se eu disser para você, ontem, Barra da Tijuca, você diz o quê? Eu digo Barra da Tijuca. Você diz, mas o quê? Eu digo, eu fui a Barra. Ah, sim. Aí você compreendeu porque eu botei o verbo ir no passado. Eu fui. Se eu disser para você, semana passada, São Paulo, você diz o quê? Eu disse, semana passada, São Paulo, mas o quê? Eu disse, eu preguei. Ah, sim. Você compreende porque eu botei o verbo pregar. Então, você vê a força da comunicação do verbo. Se você não colocar o verbo, você não comunica. Você não diz. Ninguém vai entender você. Porque o verbo, numa frase, ele concentra em si todo o sentido da sua comunicação. É o verbo. Agora, se você acha que isso acontece conosco, também acontece com Deus. Por isso o verbo é chamado a palavra. Porque é a palavra. Você lembra? A Bíblia diz assim lá em Gênesis: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí vem para a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Quando você olha bem no fundo e vai no hebraico e pesquisa esse verbo pairar, ele dá a você a certeza de alguém que paira, que cobre, que protege, que toma conta com atenção para que nada aconteça. Então o Espírito de Deus pairava, ele tomava conta da terra. Até que um dia o Pai vem lá e diz. Então Deus disse: haja luz. E houve luz. Olha, Deus entra com o verbo haver. Haja luz. E houve luz. E depois Deus diz: haja separação entre luz e trevas. E houve separação. Se você colocar agora isso, dá um salto para o Novo Testamento. Havia um ventre virgem. Um ventre virgem não tem forma. É vazio, porque nunca tomou forma ali dentro. Era o ventre de uma virgem. Aqui a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. O ventre da virgem era sem forma e vazio. Então o anjo vem e diz o verbo: terás um filho. Não aconteceu nada. Ela disse: eu não posso. Não conheço varão, sou virgem. Ele disse: mas olha, o Espírito Santo te cobrirá. E o ente que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Ela deu permissão para o Espírito a cobriu.
Então, o Verbo caiu no ventre dela, coberto pelo Espírito, produziu um homem. Você entendeu? Como lá no Gênesis, o Espírito cobriu a terra sem forma e vazia, veio o Verbo, a palavra, haja luz e houve luz. Então, a Bíblia diz que todas as coisas Deus fez através da sua palavra. Haja luz, produza a terra. Tudo Deus fez pela sua palavra. A única coisa que Deus fez com a palavra e com as mãos foi você e eu. Ele entrou com tudo. Então, nós podemos ver o poder, nós podemos ver a grandiosidade e a importância da palavra. A Bíblia diz claramente: olha, pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Olhe o que é a sua palavra. Se no teu coração creres e com a tua boca confessares Jesus, serás salvo. Sabe por quê? Porque com o coração se sente, se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Então, se você vai olhando o que está escrito na Bíblia, você vê que palavra é algo perigosíssimo. Aquilo que você diz tem um poder devastador. Palavra tem poder. Palavra tem som. Palavra tem cor. Palavra tem vida ou morte. Então, quantas famílias estão mortas por causa de palavras? E quantas estão vivas por causa de palavras? Eu tenho certeza que você um dia casou por causa da comunicação. Todo relacionamento começa com comunicação. É tão bonito, às vezes, não gosto muito não, mas quando Deus manda tem que ir, né? Pregar para adolescentes. Porque o problema não é o adolescente, sou eu. É que quando eu era adolescente, que eu ia para retiro, eu não sei até hoje o que foi pregado. Eu ia para bagunçar. Eu preparava tudo para chegar lá. Até hoje eu não sei um retiro o que foi pregado. Então eu tenho a impressão que todo adolescente é assim. Meu filho ia para retiro, chegava em casa, eu perguntava: o que foi que aconteceu? Qual foi a pregação? Ah, mãe. Mas tem adolescente que aproveita. E eu vejo, presto muita atenção, você vai pregar retiro de adolescentes, aí tem eles estão numa fase em que eles crescem muito, e aí fica meio desarrumado, os braços ficam muito longos, fica desajeitado até arrumar tudo. E eles estão com aquela voz que fica fina e fica grossa. Entende? Normalmente são magricelos. Mas eles querem chamar a atenção das garotas. E eles gostam de sentar atrás para poder
visualizar tudo. Só que as garotas, adolescentes, elas estão pensando já em rapaz jovem. E os pobrezinhos dos adolescentes ficam... Tem que esperar crescer mais um pouquinho, né? E é a fase em que eles estão com o aparelho nos dentes. Então, os sorrisos ficam aquela maravilha. Mas eles comunicam interesse. Aí você vê as meninas fazendo de conta que não querem nada. Umas botam o cabelo, vocês já viram adolescente quando bota o cabelo aqui por cima, para poder olhar entre o cabelo, e ninguém saber que ela está olhando? Então, eu presto muita atenção em comunicação. Sabe por quê? Porque a comunicação pode ser verbal e não verbal. Você não comunica só quando fala. Em silêncio, você comunica que é uma beleza. Se eu disser, chego aqui na frente, com um carro bem grande, e estaciono ali na frente. Aí, no final, você diz, irmã, aquele carro lá na frente é seu? Eu digo, é. Tem muita gente com a senhora no carro? Eu digo, não, estou sozinha. A senhora vai sair daqui para onde? Eu digo, vou para Ceilândia. Eu não sei onde é, mas já ouvi esse nome. Vou para Ceilândia. Aqui não é Ceilândia, né? Vou para Ceilândia. Será que a senhora podia me dar uma carona? Sabe o que eu faço? Você vem para o pastor e diz, pastor, aquela mulher que o senhor trouxe para pregar aqui, ela está com um carro enorme lá na frente. Ela vai sair daqui para Ceilândia, o carro está vazio. Ela teve coragem de me negar uma carona? O pastor, não, ela não faz isso. Fez. Eu não venho mais nessa igreja, eu não quero mais saber de crente, porque já sabe como é, né? Nego muda de igreja, não quer mais saber, esqueceu Jesus. Aí o pastor me chama. Eu digo, pastor, que isso? Não fiz nada disso. Aí o pastor chama você. Eu digo, minha filha, eu disse alguma coisa? Eu lhe disse sim ou não? Eu falei alguma coisa? O que vocês acham que eu disse? Não. Mas eu não precisei abrir a boca. Esta é a comunicação não verbal. O silêncio fala tanto quanto o som. Querem que eu lhe diga? A Bíblia tem um salmo que fala da comunicação não verbal. Os céus proclamam a glória de Deus. Eles não têm boca. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Não tem boca. Um dia discursa ao outro dia. Uma noite revela conhecimento outra noite. Deles não se ouve nenhum som. No entanto, as suas palavras se fazem ouvir até os confins da terra. Está vendo? Não tem som, mas a palavra se faz ouvir. O que é isso? Comunicação não verbal. O que nós vamos estar pregando até domingo à noite é sobre como está a sua comunicação. De que forma você está construindo o seu futuro familiar ou destruindo pela sua comunicação. Seja pelas suas palavras, seja pelo seu silêncio. O marido chega de tarde do trabalho, entra em casa, vai primeiro lá, pega
o controle remoto liga a televisão. A mulher vem lá da cozinha. Oh, meu bem, como foi o seu dia? Aumenta o volume da televisão. O que ele está dizendo para ela? Não quero ouvir sua voz. Eu estou mais interessado na televisão do que em você. Pronto. Não é? Comunicou, não disse nada. Mas a grossura dele falou tudo. Aí a mulher já disse, seu grosso! E aí a coisa... Como é que termina uma noite assim? Então, nós vamos andar pela Bíblia, vendo exemplo de casais que comunicaram bem ou que comunicaram mal. Qual o resultado da comunicação? Porque a comunicação, seja ela verbal ou não verbal, ela pode ser positiva, pode ser negativa. Porque pelas tuas palavras serás salvo. Comunicação positiva. Pelas tuas palavras serás condenado. Comunicação negativa. A vida e a morte estão no poder da língua. A vida, se a comunicação é positiva. A morte, se a comunicação é negativa. Então, vamos falar de um casal que nós conhecemos bem. Eu gosto de olhar o que está escrito na Bíblia, porque é o nosso manual. Então, o que eu vou falar vai estar escrito em Gênesis 12. Vamos falar da família de Abraão e Sara. Mas, antes de nós lermos o trecho que eu quero, eu vou situar aonde nós estamos. Abraão e Sara estavam muito bem, felizes da vida, lá na Caldeia. Deixa eu dizer para vocês por quê. Porque Terá, o pai de Abraão, tinha morrido. O irmão dele, Harã, também tinha morrido. E deixou até um filho, um sobrinho para Abraão criar. Então, lá na Mesopotâmia, Abraão era o príncipe semita. Ele era a maior autoridade da tribo de Sem. Ele era o sujeito mais importante, mais rico. E para culminar com tudo, tinha uma mulher linda, Sara, a princesa Sara. Então, tinha tudo o que precisava, muitos servos, rebanhos e tudo mais, estava no conforto. Um dia Deus vem para ele e diz: Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Não disse qual era a terra. Farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Oh, Abraão criou o olho. Todas as famílias da terra foi. Nós não sabemos quanto tempo ele passou para atravessar o deserto de Abadã, porque eu morei 3 anos na terra de Abraão, em Ur, dos caldeus, extremo sul do Iraque, fronteira com o Kuwait. Nós tomávamos um avião e depois de 1h10 nós estávamos em Bagdá. E tomávamos outro, 1h20, estávamos no Cairo. Abraão saiu dali a pé, com a mulher, o sobrinho, os servos, os rebanhos, armando e desarmando tendas pelo deserto de Abadã, até chegar na Palestina. Quanto tempo esse homem demorou? Não sei. Pensa na situação de Sara. Princesa Sara, acostumada com todo o conforto, com as servas que serviam, comida pronta na hora,
roupinha lavada, toda cheirosinha, agora tem que enfrentar tempestade. E o deserto de Abadã não é areia, é aquele pó fino. Quando dava tempestade lá, a gente não precisava nem abrir a janela, porque não via do lado de fora. O pó no ar. Bem, mas enfim, ele não sabia qual era a terra, porque Deus não disse. Mas um dia ele chegou. E quando ele chegou nos carvalhais de Mamre, a Bíblia diz, ali habitavam os cananeus, e Deus diz para ele: Abraão, eis-me aqui, Senhor. É esta a terra que, sob juramento, eu dou a ti e a tua descendência para sempre. Anda esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque tudo que vês será teu e da tua descendência para sempre. Abraão andou a terra e tinha fome. Agora nós vamos ler. No versículo 10, não é? No versículo 10 do capítulo 12 de Gênesis, a Bíblia diz: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porque era grande a fome na terra. Pense, talvez você diga: o que é que Deus tinha contra Abraão? Não tinha nada contra, era tudo a favor. Mas Deus faz as coisas que tem que fazer. Aí você aprenda a ler a Bíblia. Olha o que está escrito aqui no versículo 11. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, pensei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Vamos ver aqui. Você vê, a Bíblia diz que a terra onde ele estava tinha fome. Ele tinha que descer para o Egito, senão ia morrer ele, a família, os animais, os servos. Ele teve que descer para o Egito, mas tinha um problema. Qual era o problema? Ele tinha uma mulher bonita. Viu, meu irmão? Que às vezes é melhor casar com um tribufu. Mulher bonita pode ser um problema. Por isso que tem homem que casa com mulher bonita, depois que casa não quer mais que a mulher se pinte, não quer mais. Por quê? Mas quando ela estava solteira, você gostou. Mas vamos lá. Abraão pensou: eu tenho que descer para o Egito. Se eu ficar aqui, eu vou morrer de fome. Se eu for para o Egito, vou me matar, porque a mulher é bonita. Olha o problema de Abraão. Porque o faraó, toda mulher bonita do Egito, tinha que ir para a casa dele. Só que ele não gostava de mulher casada, tinha que ser viúva ou solteira. E agora, Abraão sabia, pense o caminho todo para o Egito, a pé. Porque naquela época não tinha carro. Ele descendo, cada passo que ele dava para frente, ele dizia: ela é bonita demais. Olha o problema do pobre do homem. Olhava para a mulher dele, cada sorriso que ela dava para ele, ele dizia: Cada vez que ela falava com ele, ele dizia: qual é o problema? A mulher era bonita. Iam tomar a mulher dele. Esse homem sofreu.
Ele amargou essa dor, a caminhada toda. Olha o que a Bíblia diz. Quando se aproximava do Egito, quase, a Bíblia diz que é quase ao entrar. Eu já disse para vocês que palavra tem som, palavra tem vida, palavra tem poder. Eu estudo a Bíblia vendo o sentido de cada palavra. Este quase aqui para mim tem uma força, porque este homem veio planejando como chegar no Egito, entrar no Egito com uma mulher bonita e não morrer. E a única solução que ele encontrou foi: não vai ser minha mulher, vai ser minha irmã. Ele encontrou a solução, mas era humilhante. Era humilhante para ele já naquela época botar a mulher dele na cama com outro homem. E agora o que é que ele faz? Ou morto, ou tinha que pedir para a mulher cooperar. Quando ele viu que não tinha outro jeito, ele tramou tudo aqui. Aí quando ele quase ao entrar, quase ao botar o pé dentro do Egito, ele disse: Sarai, que é, meu amor? Isso é por minha conta, não está escrito. Tu és, eu sei que tu és uma mulher de formosa aparência. Tu és linda. A tua beleza não vai passar imperceptível. Os egípcios, quando te virem, vão ficar maravilhados com a tua beleza e vão te levar para Faraó. E tu vai ter que ir para Faraó. Só que, por favor, diz que tu és minha irmã, porque assim tu vai para o Faraó, mas eu fico vivo. Você é cunhado do Faraó, diz que é minha irmã. Eu não quero morrer, Sara. Aqui, mulher bonita vai para o Faraó. Esse homem fez uma comunicação verbal positiva. Porque a comunicação verbal positiva, ela constrói. Ela é feita através de apreciação, através de elogio. A resposta vai ser positiva. Porque quando você elogia uma pessoa, ela tende a melhorar. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Aqui existem muitas mulheres, muitas irmãs e muitos irmãos. Eu vou dizer uma coisa. Minhas irmãs, se não for verdade, vocês levantem e neguem. Eu vou falar só com os homens. Meus irmãos queridos, combustível de mulher é elogio. Elogie a sua mulher. Abra a sua boca para apreciar o que de bom ela faz. Diga palavras que construam e que incentivem sua mulher. E você vai ter ela na palma da sua mão. Ela vai fazer o que você quer. É só você, saber usar a comunicação. Agora não exagera, não. Olha o que foi que Abraão disse para a mulher dele. Bem sei que és mulher de formosa aparência. Qual foi a última coisa que a última vez que você abraçou a mulher? A sua mulher olhou bem dentro do rosto dela e disse: você é tão linda. Como eu sou um abençoado que Deus guardou uma mulher tão linda para mim.
Como eu gosto do seu olhar. Como eu gosto de olhar para o seu rosto. Qual foi a última vez que você fez isso? Por que você não fez mais? Você sabia que ela precisa disso? Abraão comunicou verbalmente porque ele disse. Botou a bola na mão dela e entrou no Egito. Chegou lá, não deu outra. Olhe bem, eu vou até ler. Está no versículo 14. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Eu quero lhe perguntar, o que foi que Sara disse? Nós sabemos que Abraão disse, ele comunicou verbalmente, bem sei que tu és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã. Ele comunicou verbalmente. O que foi que ela disse? Não teve uma palavra, uma comunicação verbal. Sara não abriu a boca, mas ela gritou um amor tão grande por esse marido. Ela gritou uma apreciação tão grande por esse marido, que ela se entregou, ela se sacrificou. Sarai era uma mulher que não era egípcia. O marido dela, único e com certeza único namorado, foi Abraão. Ela nunca tinha estado no Egito. Ela não conhecia a vida daquele povo. Eles adoravam outros deuses. O único amigo que ela tinha naquela terra era Abraão. Mas ela se expôs a ir para a casa de um estranho, a ficar ali disposta a ir para a cama dele, se fosse necessário, para que o marido dela não fosse morto. Ela entregou a vida dela para salvar a vida do marido. A comunicação dele foi positiva e foi verbal. Gerou nela uma resposta positiva, não verbal. Sara estava sofrendo tanto que Deus tomou a frente. A Bíblia diz, o Senhor, está escrito aqui no versículo 17, puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas. Por quê? Por causa de Sarai, mulher de Abraão. Não foi por causa de Abraão, foi por causa de Sarai. Você vê o que esta mulher estava sofrendo. Mas ela se sacrificou. Por quê? Por causa do marido. Você então vê o que uma comunicação verbal positiva pode fazer. Quando
Quantas vezes você perde a oportunidade com seus filhos? Em vez de você, o filho está fazendo tudo errado. Em vez de você chamar o seu filho e comunicar positivamente, você chega e caceta em cima do menino. Não. Eu criei meu filho dizendo: você é inteligente, sadio, bem alimentado. Você é filho de Deus. Você está aqui para progredir para a glória de Deus. Quantas vezes o meu filho chegava em casa, o boletim era a bandeira do Flamengo, era vermelho e preto. Eu sentava com ele e dizia: não, vamos ver o que está acontecendo. Tem que estar acontecendo alguma coisa. Não tinha nada, era a safadeza dele mesmo, escondia dever para não fazer, aquelas coisas que filho faz, né? E que você também já fez e esqueceu. Aí você começa: porque eu trabalho de dia e de noite, eu me esforço para poder dar para vocês tudo que vocês precisam, para dar o melhor. Eu não tive quem fizesse por mim, agora eu faço tudo por... E começa a chorar. O que é isso que você está fazendo, criando culpa nos seus filhos? Chame seu filho positivamente e diz: olha, eu confio em você, porque você é um cara bacana, você é inteligente, você está precisando da minha ajuda. Em que é que eu posso lhe ajudar mais? Porque eu não estou sabendo o que fazer. Porque você é um cara inteligentíssimo. Você sabe coisa que eu não sei, sabe? Bota um computador, um celular na mão dele, você vai ver ele fazer coisa que você não sabe. Parece que eles nasceram com um chip diferente. Você tem que chamar seu filho. Você está por aqui com ele. Antes de abrir a boca, você vai procurar alguma coisa boa para dizer para ele. Procura, não solta a palavra de maldição, gritando, esperneando, que coisa horrorosa. Depois não vai fazer isso com os netos, que viu que não precisava. Então você viu como uma comunicação positiva, ela pode gerar frutos positivos. O marido, eu vou dizer uma coisa para vocês. Abraão, se fosse inseguro, ia dizer para ela assim: ó, Sarai, presta bem atenção no que eu vou te dizer, mulher. A gente está entrando no Egito, uma terra estranha, você não conhece, você nunca viu, você nunca esteve aqui. Esse povo adora outros deuses, é um povo ruim. O rei daqui, ele gosta de pegar a mulher dos outros, mas ele mata o marido. Então, a partir deste momento que a gente está entrando no Egito, você vai botar uma burca. Você vai cobrir o rosto. Só vai deixar o olho de fora. Para você ficar aí rindo para todo mundo ver sua cara. Aqui não dá. Está proibido. Porque você gosta de ficar rindo, gosta de ficar conversando. Então vamos acabar com esse assanhamento aí. A partir de agora, o rosto é coberto. Eu tenho certeza, porque eu sou mulher. Sara ia andar toda cobertinha quando o marido estivesse perto. Quando ele saísse para o campo, ela tirava aquilo tudo. No calor do Egito, ele não tinha dito a ela que porque ela era bonita. E o que ia fazer? Porque ninguém gosta de ser criticado assim. Então, se você quer uma resposta positiva, você tem que plantar uma comunicação positiva. Eu vou dar mais um exemplo. Hoje, vamos ver mais um casal. Lá em 1 Samuel. 1 Samuel é um livro
que começa assim. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Você viu quanto nome bonito para botar nos seus filhos? Agora veio o problema. Ele tinha 2 mulheres. Coitado, vai dar problema. Você sabe que os chineses, quando eles querem representar problema familiar, eles botam uma casa, botam 2 mulheres dentro de avental. Vai dar problema. 2 mulheres. Uma já não é fácil. Você bota 2. Não tem jeito. Não tem jeito, e Deus sabe disso. Eu vou só fazer um exemplo aqui para vocês. Lembram quando houve a queda do homem lá no Éden? Que Deus aparece. Está lá o diabo travestido de serpente. Está lá a mulher. Está lá o homem. Deus falou tudo que tinha que falar com o homem, pois deixou o homem assim, se voltou para a mulher e para o diabo. Os 2 protagonistas da história. E entre tantas coisas, Deus diz assim: eu colocarei inimizade, briga, contenda, guerra entre a tua descendência e o seu descendente. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça, o poder, o domínio, o governo. O que é que Deus está botando agora? A guerra, a briga, é da mulher com o diabo, não é do homem com o diabo, não, a mulher. Vai se meter com mulher? Se até Deus botou que o diabo vai perder para a mulher, e você ainda vai botar 2? Só Elcana. Por isso que eles tinham que trazer a mulher amarrada. Porque se soltar, muito pouco. Deus botou o homem, plantou o jardim, mandou ele cuidar do jardim e olhar. Eu não sei se ele cuidou, mas não olhou. Porque enquanto ele trabalhava lá fora, a mulher dele já estava conversando com o diabo. Eva estava conversando com o diabo. Então, se você não abrir o olho com a sua, dê mais atenção. Seja mais presente. É só isso que precisa. Esse homem aqui, coitado, Elcana, tinha 2. Uma se chamava Penina e a outra Ana. Ele era louco pela Ana, mas Penina tinha a grande vantagem de ser fértil. Penina tinha filhos e filhos e filhos. E naquela época, a mulher honrava o marido quando ela tinha muitos filhos, porque ela proclamava para todo mundo: viu como meu marido é viril? Então a masculinidade do homem se via pela mulher que paria. Então ela honrava o marido. Uma mulher que não engravidava, ela era considerada alguém que tinha o ventre amaldiçoado, o que era estéril. É comparado a uma sepultura. Tudo que cai, morre. Então, Elcana tinha 2 mulheres. Eu vou continuar lendo. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade, de ano em ano, para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Olha, o primeiro lugar na Bíblia onde Deus é chamado pelo título de Senhor dos Exércitos, Jeová de Sebaot, é aqui, nesse trecho. Porque lá estava
o tabernáculo de Moisés. É Shiló. Quem foi conosco? Shiló. Você não estava lá? Você que foi Israel, é Shiló. É que aqui está Siló. Então, ele era um homem piedoso. A Bíblia diz que no dia em que ele oferecia o seu sacrifício, ele dava porções do sacrifício aos seus filhos, às suas filhas, a Penina, a sua esposa. Versículo 5 diz: a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Olhe bem, ele amava, tinha preferência. A outra, a Bíblia diz, a sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a mão. Você já imaginou esse ambiente familiar? Uma mulher pisando na dor da outra. Ana era humilhada, porque ela não engravidava. A outra tinha filhos e filhas. Você já pensou, a outra era rival. Ainda mais que ela tinha a dor de cotovelo de se ver preterida. Porque estava muito claro que o marido tinha preferência por Ana. Então ela maltratava, a Bíblia diz que ela a provocava excessivamente. Reação de Ana, a Bíblia diz, ela chorava e não comia. Agora vai entrar o marido na história. O quadro está aí. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Lógico que não era, senão ela não estava chorando. Olha, você pense essa situação, esse quadro. Primeira coisa, esse homem diz: Ana, por que choras? Esta mulher, como é que sabia disso? Eu estou pedindo para o senhor me dar um filho macho. Eu quero homem, porque eu quero dá-lo para o senhor. Aquela mulher me emociona. Ana, senhor, eu venho aqui todo ano com meu marido. Nós oferecemos porções de animais. Nós oferecemos pedaços de carne. O senhor não come carne. Eu quero lhe dar vida. Eu quero lhe dar o bem mais precioso. O maior sonho que eu tenho na minha vida é ter um filho varão. Se o senhor me der, eu lhe dou. Eu não posso lhe dar aquilo que o senhor não me deu. Está vendo o que é uma oferta? Você está vendo o que é uma oferta? Mas eu gastava além do que devia. Eu tinha uma mão muito fácil sempre para gastar. O pobre do homem trabalhava, não me deixava trabalhar, e eu queria andar nos trilhos. Mas se ele tivesse vivo hoje, ele ia ter muito mais prazer em mim, porque eu sou uma mulher ajuizada, mas também na minha idade. O que eu quero dizer é a forma como você chama a pessoa que você ama. Você inventa um apelido, sim. Meu bem, tem um amigo meu que chama amor meu, é amor meu. Eu digo, o que é isso? Pois isso. Mas ele, e ela atende, e ela gosta. E eu chamo para ela Teofilé. Eles moram nos Estados Unidos. Mas você inventa. Não fique com essa cara de santo que você inventa. Um nomezinho.
Aqui, você vê Elcana dizer: Ana, você já pensou na dor do coração desse homem? Olhar para a mulher que ele ama, saber que ela está sofrendo. Por que choras? Essa expressão, por que choras, ele estava dizendo para ela: não adianta você fingir, eu sei que você andou chorando, eu posso perceber nos seus olhos a tristeza de quem estava chorando. Em seguida ele diz: por que não comes? Ele também podia ver que ela não estava se alimentando. Mas ele diz para ela: não te sou eu melhor do que 10 filhos. Ele está dizendo para ela: Ana, eu sei da tua dor, do teu sofrimento. Eu gostaria de te dar a alegria que 10 filhos te dariam. Como eu gostaria. Como eu seria feliz de te ver feliz. Mas não posso te fazer. Olha o que este homem expressou. Olha que comunicação positiva, de atenção, de amor, de interesse. A Bíblia diz em seguida o que aconteceu. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana. Isso significa que agora ela cresceu. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor eu o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olhe bem. Por que é que só agora Ana foi fazer esse voto, esta oração? O que foi que aconteceu? Ela precisava de um combustível. E o combustível era a palavra, a comunicação positiva do marido dela. Quando ele disse para ela: Ana, como eu gostaria de te dar a alegria que 10 filhos te dariam. Aquilo dali foi o combustível que ela precisava. Ela subiu, ela orou, ela fez um voto e anunciou verdades maravilhosas, dizendo a Deus: não é meu marido que dá filho, é o Senhor que dá o filho. É o Senhor que dá o filho. E eu estou lhe pedindo um filho varão, um homem, porque é o Senhor que faz o homem, é o Senhor que faz a mulher. Meus irmãos, não tem esse negócio que depois que nasce vai escolher se vai ser macho ou fêmea. Que maluquice é essa? Não existe isso não. O Criador é Deus, é Ele que determina. Quando você engravidou, você aqui, minha irmã, você tem filho? Você, filho mais velho, 12 anos, é homem? Menina, como se chama? Isabel. Com quantos dias, meses ou semanas de gravidez você estava quando descobriu? Estou grávida. Estava com o quê? 10 semanas.
Quando você soube, eu estou grávida. Até lá você não sabia. Olha, você está dizendo, é ela que está falando. Como é que a pessoa está? Ela tinha a Isabela dentro dela, uma pessoa. Não sabia. Não era Lombriga, não era Isabela. Ela não sabia. Descobriu, tomou um susto. Foi falar com o pai da Isabela, ele tomou outro susto. Por que os dois se assustaram? Eu não estou dizendo que ficaram infelizes, eu estou dizendo que ficaram chocados. Porque não foram eles que fizeram. Porque se eles fizessem, a Isabela sabiam desde o primeiro momento. Mas não sabiam não. Um homem e uma mulher se deitam. Porque desde o princípio Deus tem seus princípios. E um dos princípios de Deus é esse. Um homem com outro homem são dois homens. Uma mulher com outra mulher são duas mulheres. Mas um homem com uma mulher formam uma só carne. Portanto, se for casado, se não for, não sei. Mas todas as vezes que um homem se deita com uma mulher, ele está entrando num princípio eterno do Criador. Deus pode ali trazer uma vida que está com ele. Um homem se deita com outro homem, mas nunca que vai vir filho ali ou mulher com a outra mulher. Porque não é princípio de Deus. O Criador faz. Então é Deus que fez a Isabela no seu ventre, como ele fez você no ventre da sua mãe, e todos nós que estamos aqui, e todos os homens sobre a terra. Esta mulher, como é que sabia disso? Eu estou pedindo para o Senhor me dar um filho macho. Eu quero homem, porque eu quero dá-lo para o Senhor. Aquela mulher me emociona, Ana. Senhor, eu venho aqui todo ano com meu marido. Nós oferecemos porções de animais. Nós oferecemos pedaços de carne. O Senhor não come carne. Eu quero lhe dar vida. Eu quero lhe dar o bem mais precioso. O maior sonho que eu tenho na minha vida é ter um filho varão. Se o Senhor me der, eu lhe dou. Eu não posso lhe dar aquilo que o Senhor não me deu. Está vendo o que é uma oferta? Você está vendo o que é uma oferta? Essa mulher não apenas declarou que é Deus que faz o filho, e é Deus que escolhe o sexo, e Deus ouve a oração. Nós sabemos que ela desceu para Ramataim Zatofim, ela engravidou, ela pariu Samuel. No ano seguinte, nós lemos aqui a história do 1 Samuel. Ela não foi para lá, para Siló, esperando o menino completar a idade, estava muito pequeno. No outro ano, ela fez a roupinha dele, subiu Ana, chegou lá, entregou o filho, ofereceu, levou uma oferta. Tudo que Deus me deu, ela não ofereceu metade, ela não ofereceu um pedaço. Você sabe que quando ela entrega o filho, a Bíblia não diz que Ana cantou quando o menino nasceu. Mas a Bíblia diz que Ana cantou na hora de entregar o filho. Quando ela entrega o filho no templo, entregou para ficar, surge um dos mais lindos cânticos da Bíblia, o Cântico de Ana, capítulo 2 de 1 Samuel. Não é? Então,
O que nós podemos, e você vai ver que Deus abençoou, pois o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Ela, que era estéril, ainda teve mais 5 filhos, ao todo meia dúzia com Samuel. O que eu quero dizer, como é que isso tudo aconteceu? Por causa de uma comunicação positiva do marido. Porque o marido comunicou interesse, cuidado, carinho, uma palavra boa, uma comunicação boa, ela gera uma resposta boa. Vou dizer para você, Elcana podia ter dito para ela: ô Ana, pela madrugada, eu passo o ano trabalhando lá nas montanhas, para tirar esses dias para vir aqui sacrificar o Senhor dos Exércitos. Olha aí, Ana, todo mundo, Penina, as crianças, todo mundo se alegrando, e você fica aí com essa cara de zumbi. E você, Ana, para você eu dou porção dupla. Ana, eu não tenho culpa se você não engravida. A culpa não é minha não, Ana. Olha aí, Penina, como está cheia de filho. Prova que a culpa não é minha. Então, não é culpa de ninguém aqui não. Eu não tenho culpa se você é estéril. Vê se muda essa cara, porque você estraga as férias de todo mundo. Se Elcana tivesse dito isso, ele teria dito a verdade, mas ele teria sido cruel. Nós precisamos tomar cuidado com o fato de dizermos a verdade, porque às vezes usamos a verdade para sermos cruel. Lá na Bíblia diz assim: e o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A graça precede a verdade. Você tem que dizer a verdade para uma pessoa de algo que ela está fazendo de errado. Antes se pergunte: por que eu vou fazer isso? Eu amo essa pessoa? Eu quero o bem dela? Pergunte no seu coração. Ou se você vai jogar na cara para se vingar. Isso é destruição. Chame a pessoa e o amor tem que ir na frente. Porque a graça sem a verdade é banalidade. Mas a verdade sem a graça é crueldade. Então, nós precisamos ver que o que Ana conseguiu, ela conseguiu porque recebeu uma injeção de coragem do seu marido. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando eu prego para mulheres, eu digo assim: olha, minhas irmãs, quando Deus fez o homem, ele fez do barro bruto, barro puro. Ainda tem gente que diz que tinha até minhoca, mas isso é invenção da cabeça do povo. Ele fez o homem do material, bruto, lidou com lama, porque a Bíblia diz que Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, mas subia do solo uma leve neblina que umedecia tudo. Soprou vida no homem, mas na hora de Deus fazer a mulher, Deus não fez do barro bruto. A mulher, Deus fez do material burilado. Tirou do homem uma costela, ali já tinha carne, tinha sangue, tinha osso. Quer dizer, você vê a delicadeza, a finura, trato, para Deus fazer a mulher. É uma coisa mais fina. A mulherada gosta. Eu digo, mas você que é feminista,
Deus não soprou vida na mulher. Ele soprou a vida no homem. E a vida vem para a mulher através do homem. Porque a mulher sempre vai representar a igreja. E o homem sempre vai representar Jesus. E a igreja não tem vida se não tiver vindo de Jesus. Mas também na família, meu irmão, saiba que você é responsável para cooperar na alegria, na vida, na produção de sua esposa. Ela vai corresponder ao tratamento que você dá. Você precisa tomar cuidado com as suas palavras. Isso eu não estou dizendo só para os homens, para as mulheres. O que você diz e o que você demonstra. Amanhã vamos falar sobre comunicação não verbal. Hoje nós vemos uma resposta não verbal positiva a uma comunicação verbal positiva. Nós vemos que tanto no caso de Elcana com Ana, como no caso de Abraão com Sara, a resposta positiva ela é gerada numa comunicação positiva. Quantas vezes você vê também que a comunicação, tanto de Abraão como de Elcana, foram comunicações verbais. E a resposta das duas foi não verbal, mas produziu maravilha. E você vê Deus, sempre Deus entrando com tudo. Tanto no caso de Ana, Deus entrou com tudo, como no caso de Sara, Deus entrou com tudo. Então eu gostaria que a partir desse momento, já que a igreja separou esse final de semana para pensarmos família, que você começasse a pensar, o que é que eu estou comunicando? Que palavras eu estou usando? Será que eu tenho usado palavras que constroem? Será que eu tenho usado palavras que incentivem? Será que eu tenho ofendido minha mulher? Ofendido meu marido? Será que eu estou demonstrando atenção? Como está a nossa comunicação? Comece a pensar sobre isso, porque amanhã tem mais. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de todos nós.